Boa noite. Vamos ver como é que isso aqui vai funcionar. Estamos chique hoje, né? Com 2 microfones. Me sentindo chique. Vamos lá, queridos, boa noite. Uma alegria estar aqui de novo no Ciríaco. Para dividir com vocês, não sei se a casa contou para vocês, mas o espírito puro que estava para vir palestrar é na semana que vem. Hoje sou só eu mesmo, imperfeita, né? Para dividir aqui com vocês alguns objetos aqui do meu estudo. Não sei se vocês sabem, os palestrantes espíritas, oradores, normalmente, eles vão buscar uns temas assim, né? Do nada caem uns temas no nosso Evangelho do Lar, sabe assim? É uma coisa muito engraçada, esses acasos da doutrina espírita, né? Então, esse é um tema que eu comecei a perceber que recorrente está aparecendo desde o começo do ano. E aí a gente começa a falar, opa, se tem alguma coisa aqui, é melhor a gente estudar, vamos dividir isso com outras pessoas, esse conhecimento também. Bom, então, vamos falar hoje sobre reforma íntima, que é um tema que aparece muito na doutrina espírita, vem acompanhado aí da nossa evolução espiritual, né? Então, a reforma íntima, caso alguém nunca tenha ouvido falar nesse tema, é essa melhora que a gente começa a fazer em nós mesmos, né? Então, a gente começa ali a identificar, a partir do momento que a gente começa a estudar um pouquinho a doutrina, ou começa a vir das palestras, enfim, né? Começa a se dedicar um pouquinho mais, a gente vai aí buscando alguns pontinhos de imperfeição. Tem cadeiras aqui na frente, tá? Tem dois lugares aqui na frente. E aí é esse termo, então, do reforma íntima. Só que aí eu queria fazer uma pergunta, talvez seja só comigo, e vocês não tenham essa questão, mas é muito fácil e muito rápido para a gente identificar o problema no outro. Não sei, com vocês não deve acontecer isso, mas comigo, como espírito imperfeito, acontece muito. É muito rápido. Então eu vejo alguma coisa, eu rapidamente julgo e rapidamente já começo a elencar os defeitos dos outros. Vocês veem que coisa absurda? E aí, quando começa um exercício de autoconhecimento, eu fico lá parada, minha psicóloga fala, né? Vamos fazer então um exercício de autoconhecimento para a gente, né? Para você levantar. E aí tô lá eu parada, minutos, 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 e né? Demora a descobrir as imperfeições. Então, por que esse tema de hoje é basicamente isso, né? Então, por que a gente olha, a gente identifica e a gente julga tão rápido no outro e não consegue, fica tão difícil olhar para dentro, né? A doutrina espírita, vocês já devem ter ouvido falar, a evolução ela é individual, né? E uma outra coisa que a psicologia também nos conta é que nós não conseguimos mudar o outro, nós só conseguimos mudar a nós mesmos. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre psicologia também, que eu gosto desse assunto, e a gente encerra lá com o que a doutrina nos traz. Mas antes de falar, eu queria, a gente que está, estou monitora de ESD, né? A gente que estuda Kardec tem essa mania de usar a pedagogia, né, para que o conhecimento fique realmente consolidado para quem está nos ouvindo. Então, lá a gente tem um curso, tem um grupo que faz esse curso, o Neuber está comigo, que chama Princípios do Espiritismo. Inclusive, vai começar uma turma online em abril, acho que é. Depois o Neuber vai mandar para vocês aí nos grupos. Mas, basicamente, esse curso, ele é todo no Livro dos Espíritos, na introdução,
no item 6, Kardec fez um resumo da doutrina espírita. Então tem lá, são 34, 35 pontos, onde Kardec resume a doutrina espírita. É um curso muito interessante, parece uma coisa básica, mas ele vai se aprofundando, é muito legal. Convido a todos a estarem com a gente lá, vai ser terça-feira online, tá? Mas lá nesse curso, o que, que a gente vê? Então, primeiro, tem algumas premissas na doutrina espírita, né? E aí Kardec falava isso, né? A gente precisa entender, a gente precisa estudar, a gente precisa aceitar, né? Então, tem algumas coisas que a gente estuda, que a gente ouve, que a gente vê, mas parece que a gente demora para aceitar, né, algumas coisas, alguns pontos. Então, esse aqui é um deles. Primeira coisa, que eu acredito que vocês também saibam, mas só para a gente construir essa base de conhecimento. Então, os planetas no universo, eles têm estágios evolutivos diferentes, né? Então, cada planeta tem todos esses estágios que estão aqui. Então, tem mundo primitivo, depois vem provas e expiações, depois regeneração, feliz e puro. O planeta Terra está no provas e expiações. Então, aqui, o que, que acontece no planeta de provas e expiações? O mal ainda se sobrepõe ao bem, né? Um planeta de provas e expiações ainda é um planeta de desafios e de correções. Então, é neste local onde nós estamos inseridos, né? E percebam mais, não, infelizmente a gente tem que dar umas notícias tristes, né? Então, assim, percebam que nós estamos da metade para baixo. Então, quer dizer, em nível evolutivo, a gente ainda tem um caminhar a percorrer enquanto planeta, enquanto humanidade e sociedade também. Ok? Vamos lá, então seguindo. E aqui, eu queria também lembrar vocês, também é uma base da doutrina espírita, os espíritos, eles são classificados em ordens, né? Então, lá em cima, a primeira ordem são os espíritos puros. Aquela galera que já alcançou, né, a pureza, a perfeição, né? Então não precisam mais reencarnar, não precisam mais passar por provas, por expiações, por nada disso, ok? Depois, no meio aqui, temos superiores, sabedoria, sábios e benevolentes. Então, predomínio do espírito sobre a matéria. E o desejo de fazer o bem é maior, já é maior do que o desejo de fazer o mal. Tá? E aqui embaixo estamos quem? Nozes. Né? Então, essa turminha aqui complexa, esse pessoalzinho delicado, né, que são chamados de terceira ordem aqui. E aí eu só queria chamar a atenção, a grande maioria, tem aí estudos sobre isso, 90%, 92%, 95% da população da Terra são espíritos de terceira ordem. Tá? Então, é isso que a gente vê mesmo aqui. É raro um Chico Xavier, uma irmã Dulce, né? É raro. A grande maioria está aqui junto com nós, né? E aí, ali, ó, o que acontece? Queria chamar a atenção para a gente construir esse conhecimento, porque a gente vai falar sobre isso depois. Predomínio da matéria sobre o espírito. O que significa isso, gente? A matéria e todas aquelas, o nosso instinto, as nossas imperfeições, esse ímpeto que a gente tem de reagir, isso é tudo o quê? Matéria. Tá? Então vejam, né? Aqui a gente começa a entender e falar, opa, talvez né? Eu sou imperfeito, tá difícil, mas é por isso então. Sim, é por isso, né? Olha lá, propensão ao mal. Porque estamos num planeta de provas e expiações, somos espíritos imperfeitos, estamos na nossa caminhada evolutiva, né?
vamos passar em algum momento, daqui a centenas, milhares de anos, não sabemos, em muitas encarnações, chegaremos ali no segunda ordem, né? Mas por enquanto estamos aqui. Então, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se isso aqui nós já sabemos, né? Isso aqui, base está lá no Princípios do Espiritismo, lá a gente já tinha uma noção. Legal. Mas então, sabendo disso, por que a gente quer casar com uma pessoa perfeita? Sou só eu? Desculpa, sou só eu. Por que a gente quer ter mães e pais perfeitos? Por que a gente quer ter filhos perfeitos? Por que a gente quer ter colegas de trabalho perfeitos? Então, tem uns aprendizados, a gente aprende, a gente estuda, a gente anota, a gente, né, vem dar palestra, mas enquanto não aceitar algumas coisas, vai ficar difícil a convivência. E aqui só um ponto que eu queria chamar a atenção também, aproveitando, quem é pai, quem é mãe aqui vai saber. Vocês só amam os filhos de vocês quando eles começaram a falar? Não. Então começaram a amar quando eles começaram a andar? Não. Começaram a amar quando? Quando nasceu. Mulheres, então, acho que é antes, né? Porque tem uma coisa de estar ali. Então, o recadinho primeiro e principal. Deus nos ama independente do nosso estágio evolutivo. Ok? Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Pai amoroso, soberanamente justo e bom, nos ama independente das nossas imperfeições. Combinado? Seguimos então. E aí, vamos falar do tema em si, que é reforma íntima. Se vocês forem procurar lá no YouTube, tem umas palestras muito legais. Tem uma do Haroldo Dutra, que é um cara que eu gosto bastante, e ele fez uma analogia muito bacana. E aí eu queria trazer para vocês aqui. Então, o que ele fala? Reforma íntima, gente, é como se fosse assim, ó. Vocês vão para um aeroporto, pode ser Campinas, está mais perto aqui da gente, pode ser Congonhas ou Guarulhos também, e aí vocês vão viajar, seja de férias, seja de trabalho, e aí entrou, arrumou a mala lá, sentou, o avião decolou. De repente, vem o piloto e fala assim: atenção passageiros, não se espantem, mas precisamos realizar reparos no avião enquanto o voo acontece. Seria uma situação tranquila? Não, a reforma íntima é mais ou menos isso. Não vai dar para a gente esperar. Não, deixa eu só tirar um sabático, agora tem essa mania, né? O povo fala, vou tirar um ano sabático, deixa eu só sair para eu me melhorar e daqui a pouco eu volto. Não dá. Não dá para a gente se retirar do trabalho, não dá para a gente se retirar dos grupos que a gente convive, não dá para a gente se retirar dessa reencarnação, não dá. O reparo precisa acontecer enquanto o avião está voando. E aí é bastante complexo, né? Então, porque enquanto nós estamos convivendo, enquanto nós estamos trabalhando, enquanto nós estamos vivendo os desafios, porque planeta de provas e expiações tem o quê? Desafios, tem correções, espíritos imperfeitos precisam de oportunidades para se melhorar. 90 e tantos % de quem está aqui no planetinha Terra é imperfeito como eu e como você.
né? Então, não adianta exigir perfeição, nem de nós mesmos, nem do outro, tá? Exigir perfeição é se frustrar com toda certeza, né? Então, vamos lá. E aí, olha só que bacana. A gente começa, mas vamos começar de caminhos aqui, né? Então, trouxemos o problema, identificamos, tá, mas como é que a gente sai dessa situação toda? Então, lá no Livro dos Espíritos, questão 919, né? Então, Kardec pergunta assim, qual que é o meio mais eficaz para o homem se melhorar nesta vida? Né? Uma coisa mais prática, uma coisa mais rápida, vamos dar uma acelerada nessa evolução, né? E aí o Espírito da Verdade responde: conhece-te a ti mesmo, né? Primeira coisa. E aí é fácil, gente, a gente se conhecer a gente mesmo? É tranquilo? Falei lá, né? Tô parada lá faz 5 minutos para escrever os meus defeitos, não vem nada. Mas para ver o defeito do outro, é uma agilidade que impressiona, né? Questão 909. Então, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as más inclinações? Legal, então eu tenho que me conhecer, né? Tenho que parar, olhar e falar: Camila, olha aqui, temos aqui uma impaciência, não é mesmo? Temos aqui um orgulho, né? Uma questão de achar que está sempre certa, tem sempre razão. Né? Temos aqui um egoísmo, aquele pacotinho lá do meu grupinho, que é o nosso, né, que nós vimos ali. E aí ele fala, tá, mas aí como é que eu vou vencer, né? Porque nós somos espíritos milenares, né? Vocês sabem. Não começou hoje aqui essa brincadeira. E nós estamos na nossa melhor encarnação. Né? Mais um lembretinho aí para a noite de hoje. Então, vocês imaginem, se hoje o negócio tá... Vocês imaginem o que era lá para trás. Então, vamos caminhar, vamos caminhando. Né? Mas aí, então, como é que vai vencer as más inclinações? Sim, pode vencer. O que falta é vontade. Então, assim, será? E aqui é a minha pergunta, né? Pra gente, que Kardec às vezes dá umas, né? Que a gente perde até o rumo, né? Essa hora você lê ou você fecha assim, dá uma paradinha e fala, nossa. E aí ele ainda termina. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Dá uma respiradinha, fecha, toma uma água, depois volta e continua a leitura. Né? Vamos seguir. E aí, aqui tem essa questão, né, essa parábola, que é muito legal, né, que foi uma fala de Jesus e que a gente pode usar aí como um caminho para essa questão da reforma íntima, né, dos pontos que a gente tem que prestar atenção na reforma íntima. Então, Jesus já falou assim, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e depois, então, você vai poder ver o cisco, né, argueiro é cisco, então, no olho do vosso irmão. Então, quer dizer, a gente consegue enxergar. Vejam que atualidade, né? Jesus é aquilo, né? 2000 e tantos anos a gente ainda não consegue. Estuda, lê e tal, mas praticar mesmo, fazer negócio, né? Mas aí ele falou, então você enxerga o cisco no olho do outro e não está vendo a trave no seu. E aí, essa é a grande questão. E aí, eu muito curiosa, porque vocês lembram lá nos Espíritos da Terceira Ordem que o material ainda sobrepõe o espiritual. Né? E a gente tem muito na leitura espírita, que é muito, os espíritos relatam o quê? Que é muito difícil estar encarnado, né? Porque é pesado, a matéria é pesada realmente para nós. Então, o que penso eu que a influência material é muito pesada sobre as nossas decisões, sobre o nosso momento de encarne. E aí, fiz essa pergunta. Agora tudo é
inteligência artificial, né? E aí eu fui perguntar para o chat GPT. Não sei se alguém aqui já usou o chat GPT. Chat GPT é um Google. É como se fosse um Google que você pode fazer qualquer pergunta para ele e ele te responde. Como se fosse, mas ele não responde como o Google, né? Porque o Google responde com matérias, com links. Não, ele parece um amigo seu conversando. Então, ele te responde assim. E aí eu perguntei lá, né? Então, por que, que o ser humano percebe tão rapidamente erros e defeitos nos outros? Olha o que, que o chat GPT me respondeu. Essa tendência de perceber erros e defeitos primeiro nos outros pode ser explicada por fatores psicológicos e neurocientíficos. Aqui estão algumas das razões principais. Olha que interessante. Então, vimos lá que a gente é mais matéria, né? A matéria ainda tem grande influência do que o espírito. E aí a gente tem ainda a nossa parte psicológica e tem a parte neurocientífica. A neurocientífica é o funcionamento do nosso cérebro, tá? E aí aqui vem uma sequência, eu não sou psicóloga, não vou entrar nisso aqui, desculpa se tiver algum psicólogo, eu sou só uma curiosa, estudiosa aí do tema, mas o que, que eu queria só comentar rapidamente com vocês. Olha só que bacana. Esse viés de negatividade, olha, são teorias. Todas essas são teorias científicas já comprovadas sobre o funcionamento humano, baseado em psicologia e neurociência, do porquê que a gente olha o defeito no outro. Tá? Aí, o que, que ele fala? Viés de negatividade. Olha, olha a explicação dele. O cérebro humano é mais sensível aos estímulos negativos. Porque evolutivamente era melhor detectar ameaças com rapidez. Quando éramos homens das cavernas, nós precisávamos desse funcionamento. Tem aqui também essa ativação da amígdala, que é o sexto ali. A amígdala é um local do cérebro que cuida das nossas reações rápidas. Então, tipo, ouvi um barulho, né, e preciso correr, porque pode ser um bicho que vai me comer e eu vou morrer aqui, tá? Então, percebam o que, que a gente come, não aqui querendo, né, tirar a nossa culpa aí de espíritos imperfeitos, nós já sabemos que nós somos, né? Mas existe uma explicação física para essa situação. E aí, o que, que é mais legal disso aqui? Por que, que eu estou trazendo? Ah, Camila, mas não é uma apresentação, uma palestra espírita? Sim, mas o que que... Nós não estamos encarnados? Todos nós temos um cérebro que tem uma amígdala, que vai reagir dessa forma, né? Então, a partir do momento que a gente tem o conhecimento disso, o que, que a gente começa a perceber? Que então nós precisamos refrear os nossos instintos. Aquela nossa primeira reação, sabe quando a gente vê alguma coisa na nossa frente? E aí a gente tem esse instinto de rapidamente reagir, é isso que precisa ser segurado, né? Porque é o normal. Nós só chegamos aqui enquanto humanidade porque nós temos isso. Né? Agora, lembrem lá sempre, né, do predomínio da matéria com o espírito. Então, quando lá, enquanto espíritos puros, e até os de segunda ordem ali, eles já conseguem o espírito predominar sobre a matéria. Legal até aqui? Vamos seguir. Olha lá o que no capítulo 10, ou capítulo 10, item 10, olha o comentário sobre o argueiro, né? O argueiro no olho do amigo e não vê a trave. Olha o comentário de Kardec. Uma das insensatezes da humanidade consiste em ver o mal, vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Incontestavelmente, é o orgulho
que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. E aí, então, aqui a gente começa a perceber o quê? Que além, então, 2 pontos. Primeiro, nós vimos a matéria. Então, a matéria, nós temos um cérebro, existe uma reação, né, que é material. E agora nós passamos aqui a entender que também existe uma relação espiritual. Enquanto espírito imperfeito, o meu orgulho ainda está em níveis elevados, né? Vejam que interessante esse capítulo. Tem um livro do Francisco Neto, que é psicografado pelo Hamed, que chama As Dores da Alma. Não sei se todo mundo conhece. É muito legal. É uma tríade, na verdade. As dores da alma, os prazeres da alma e renovando atitudes. A gente usa muito esse livro lá no Batuíra, onde eu trabalho. Tem um capítulo, não, 2, sobre crítica. Olha o que ele fala sobre crítica. No mundo interior dos críticos implacáveis, pode existir uma intimidação originalmente adquirida na infância, em virtude da autoridade e ameaça dos pais. Vozes do passado ecoam em suas mentes, solicitando insistentemente que sejam pontuais e infalíveis, exatos e bem informados, superresponsáveis e controlados. Então, aqui, voltando, lembra que nós falamos conhece-te a ti mesmo? Quando a gente se percebe crítico demais, a gente precisa investigar o que está acontecendo ali, né? Então, já começamos a entender que tem um lado material, tem o lado das reações, né, das nossas reações, tem o lado espiritual da questão do orgulho, e tem um lado também de como nós fomos criados, né? Então, às vezes, pode ser que esse seja um caso. Então, quem teve uma educação em casa muito rígida, que foi muito exigido, né, vai ter, provavelmente, né, quem foi muito exigido também vai exigir. Né? Isso é o comportamento. Então, eu vou repetir com o outro aquilo que fizeram comigo. Né? Temos que identificar. Será que é o nosso caso? Ou não é o nosso caso? Vamos lá. E aí, olhem que bacana, continua, é o mesmo capítulo do livro. O crítico, por vigiar e espreitar sem interrupção os problemas alheios, permanece inconsciente e imobilizado em relação à própria aprendizagem evolucional. Então, vamos lá. Doutrina espírita, leis morais, lei do progresso. Né? Uma lei divina, uma lei perfeita, imutável. Tudo no universo progride. Tudo melhora, tudo progride, tudo se transforma, tudo evolui. Isso é uma lei divina. Então, nós fomos feitos para sermos puros e felizes. Tá? Nós estamos nessa caminhada. O rumo é esse. Né? Agora, quando a gente começa a olhar o cisco no olho do coleguinha e não reparar na trave do nosso, o que vai gerar aqui? Um estacionamento, uma estagnação na nossa evolução. Por quê? Porque nós estamos perdendo um tempo precioso onde nós poderíamos estar fazendo exercício com nós mesmos. Né? Lembram da passagem do Santo Agostinho? Todos os dias, ao final do meu dia, me deito em prece, onde eu repasso na minha cabeça como foi meu dia, revendo todas as oportunidades que eu tive de fazer o bem para alguém, todas as oportunidades que eu fiz alguma coisa que não foi legal. E aí, todos os dias, eu vou me lembrando dessas coisas. Né? E são passinhos, né, gente, de bebê. Né? A gente fala também isso muito no ESG, na minha turminha lá, a evolução tecnológica, a evolução medicina, evolução de comunicação, ela é
em saltos, é absurda. A evolução moral do ser humano é passinho de formiga, tá? Um pouquinho de cada vez, uma atitude de cada vez, né? Ou, às vezes uma pessoa de cada vez. Então, não quero mais discutir com essa pessoa. Chega, a partir de hoje, não vou mais acertar as provocações e tal e tal. Né? Então, é uma coisinha por vez. Combinado? Vamos lá. Seguindo. Isso aqui, quero contar, é uma historinha aqui. Eu estou fazendo monitoria de ESD, e aí a minha primeira aula esse ano foi sobre o bem e o mal. E aí o ESD, alguém já fez ESD aqui? Levanta a mão. Não? Fez? ESD é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. É um curso muito bacana, que normalmente dura 3 anos, e as casas espíritas oferecem como é um curso de iniciação, mas é uma iniciação bem aprofundada, né? E nós temos livros, temos apostilas, então desde o comecinho pega pela mão e vai com você, né? Explicando tudo da doutrina espírita desde o começo. E aí me deparei, eu não tinha parado ainda para ver esse livro, é do livro Boa Nova, do Chico, com Humberto de Campos, eu acho, se eu não me engano. E assim, convido a todos a lerem, são capítulos independentes, cada capítulo é uma história independente. E eu amei. Aí, nesse capítulo, ele descreve um diálogo entre Tadeu o apóstolo, e Jesus. Né? E aí eles estavam nas andanças lá de Jesus já estava com os apóstolos, e aí era aquele esquema. Então, não sei se todo mundo assistiu The Chosen, quem não assistiu, assista. É muito, muito legal. E aí Jesus estava ali fazendo as curas, né, e tal. E chegou um grupo de endemoniados, eles descrevem, né, provavelmente possuídos ali, enfim, alguma coisa estava acontecendo. E Jesus, rapidamente, né, naquele esqueminha de Jesus, sem falar nada, levantou a mão, foi, né? Todo o grupo se resolveu, todo mundo se acalmou, ok. Dia seguinte, Jesus foi viajar e falou para os apóstolos: então agora vocês ficam fazendo a cura dos endemoniados e eu vou para uma outra região. Legal, Tadeu foi lá, todo contentão, para fazer a cura. Chegou lá, o que aconteceu? Não conseguiu, né? E os endemoniados continuaram endemoniados, aquela bagunça, e Tadeu ficou uma arara. Gente, parece que eu fico lendo essas coisas, parece que eu me vejo no lugar do Tadeu. Eu falo, gente. Aí Jesus voltou, e aí Tadeu, mestre, eu queria bater um papo com o senhor aqui e tal. Foram tomar um café. E ele foi cobrar Jesus, né? Ele falou assim: escuta, mas não dava para a gente fazer isso de um jeito mais rápido? Assim, se a gente chamar um grupão, vem todo mundo, o senhor já dá um tchá e já resolve com a galera inteira. Ou então, o senhor também pode passar esse poder para mim. Porque daí, enquanto o senhor vai viajar, eu já fico aqui, já resolvo aqui da galera. Vamos agilizar, vai ser mais rápido. Então, assim, aí, Jesus respondendo para o Tadeu. Tadeu, então, a situação é a seguinte: toda a criação é de Deus. Toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a da redenção pelo bem. O discípulo do Evangelho não combate propriamente o seu irmão, como Deus nunca entra em luta com seus filhos. Jesus fala, né, um pouquinho antes disso, que o bem é você ter amor no coração, né? Jesus fala para Tadeu. Então, você acha que você construiu esse amor de Deus no seu coração para que você
para que ele tenha o poder, porque ele estava pedindo para Jesus o poder de curar todo mundo. E ele fala, viu, mas você não entendeu que primeiro todo mundo é criação de Deus, eu sou, você também é. E o querido ali, endemoniado, também é. Então, não tem essa questão de não vai combater o irmão. Então, o problema não é o coleguinha. Todos somos filhos de Deus. Então, todos nós temos, né, aquela pessoa difícil, ou é na família, ou é no trabalho, ou aquela convivência um pouco mais difícil. Então, o grande ponto aqui é, o problema não é o coleguinha. O coleguinha é um ser imperfeito que está na caminhada junto conosco. Está na base da pirâmide lá, nós estamos todo mundo lá de mão dada. Ninguém solta a mão de ninguém, não é assim? Então, não tem, só que cada um está com as suas mazelas, né? Saco de jujuba, né? A minha mazela é verde, a sua é vermelha, do outro é laranja, mas todo mundo tem. Todo mundo tem. Aí segue lá, olha que bacana. E aí ele fala, né? Ah, mas por que eu não passa o poder então para mim e tal, né? Então teríamos nós uma substância de amor mais sublime e mais forte que a do seu coração paternal. Ele está falando de Deus, né? Então do que é necessário para conseguir não combater o seu irmão, mas combater aquele mal, aquela sombra que existe ali dentro daquela pessoa, que também existe em nós. Né? Aí ele fala: abraça sempre o teu irmão. E aí, olha aqui que bacana, mas segue o teu caminho no mundo atento aos teus próprios deveres. Né? Então, olha aí o recadinho. Então, para de olhar para fora, né? Para de olhar o outro, para de olhar o que está acontecendo lá, quem que errou, né? E tudo que aconteceu. É com o teu próprio dever que você precisa se preocupar. Né? Então, pois não consta que Deus abandonasse as suas atividades divinas para impor a renovação moral dos filhos ingratos. E aí me lembrei, né, gente? Nem Deus pode não aceitar o nosso livre-arbítrio, né? Então, todos nós temos as nossas atitudes, as nossas decisões, a nossa evolução, inclusive, nossa evolução espiritual, a nossa reforma íntima, tudo vai de acordo com as nossas decisões. Vamos lá. Achei muito interessante também. Olha essa parte. E além desta vida, ninguém te perguntará pelas obrigações que tocam a Deus, mas unicamente pelo mundo interior que pertence a ti mesmo. Então, além desta vida é quando? Quando a gente desencarnar. Então, quando a gente desencarnar, vai ter alguém lá na porta para falar: espera só um pouquinho, vou colocar o seu PowerPoint aqui, Camila, vamos passar. Não vai ter. O PowerPoint vai passar onde? É a gente com a gente mesmo. É a gente com a nossa consciência. E aí, o que vai valer lá? O que a gente traz aqui dentro. Né? Então, as nossas crenças, as nossas atitudes, as nossas culpas, os nossos amores, a nossa compreensão ou a nossa incompreensão. Então, gente, o recado aqui é sério no sentido de que nos esforcemos com boa vontade, com coragem, com alegria, no trabalho da reforma íntima e na nossa evolução espiritual. Né? Nós não conseguimos, a evolução não é em grupo, a evolução é individual. Né? Por maior que seja o amor de pais e mães pelos seus filhos,
Não dá, né? Cada ser é um ser com livre-arbítrio, com decisões que precisam ser respeitadas. Né? Um outro ponto que o Haroldo fala bastante também na palestra, que eu acho muito interessante da gente trazer também aqui, é levar todo esse nosso aprendizado com leveza. Né? Não é para a gente ficar bravo, não é para a gente ficar irritado, ficar nervoso. Nossa, mas que porcaria de planeta, hein? Provas, expiações. Gente, Deus é perfeito. O planeta Terra é perfeito. O nosso corpo material tem maior retrato de perfeição do que isso aqui? Eu estou falando com vocês, eu estou respirando ao mesmo tempo, eu estou digerindo, eu estou excretando hormônios, eu estou enxergando a apresentação. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Não é perfeito? Então, a gente precisa cuidar para encarar tudo isso de uma forma leve, de uma forma alegre, de uma forma literalmente, estamos todo mundo no mesmo barco. Vamos nos ajudar dentro do que a gente conseguir, né? E daí ele fala os adversários. Isso aqui eu achei muito legal. O adversário é sempre um necessitado. E a vinda dele para a nossa vida é uma oportunidade de trabalho. Então, gente, todos os nossos desafios, tudo que nos acontece, né, seja no que seja, enfim, temos muitos desafios, muitas provas, muitas coisas que nos acontecem, mas são oportunidades de melhoria, de trabalho no bem, né, de oferecer um serviço útil para alguém, nem que seja ouvir essa pessoa, nem que seja conversar ali por alguns minutos. Aqui o cuidado, né? E aqui eu só trouxe para a gente falar de indulgência. Então, questão 903 do Livro dos Espíritos. Então, incorre em culpa o homem por estudar os efeitos alheios? Sim, sim, né? Porque a gente ficar criticando o coleguinha, ficar olhando lá, né, querendo esmiuçar as imperfeições do outro, não vai levar ninguém a nada, né? Então nós estamos perdendo o nosso tempo, porque a gente deveria estar olhando para nós mesmos, olhando aqui para dentro, tá? E aí ele ainda comenta, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outro é uma das virtudes contidas na caridade, né? Então aí, para a gente já ir encerrando, questão 886 do Livro dos Espíritos, sentido da palavra caridade. Então, Camila, e aí? Como é que eu saio desse imbróglio? Tá, você me jogou essa batata quente aqui no colo, e como é que a gente, né, sai daqui com uma luz no fim do túnel? Então, a luz no fim do túnel é essa aqui. Na verdade, é um farol bem grandão. Né? Então, caridade, benevolência para com todos, primeiro ponto. Indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Né? Então, é tranquilo para fazer isso aqui? Para vocês, talvez. Né? Eu tô, é um passinho de cada vez. Voltamos lá. Né? Então, o bom do conhecimento, gente, e da doutrina espírita, que é maravilhosa, graças a Deus, a gente vai vendo e vai estudando, não tem como desver. Né? Tem até um caso que o Haroldo conta numa dessas palestras de Bezerra de Menezes, e aí Bezerra estava numa palestra lá, numa reunião na espiritualidade, e aí um espírito levantou, né? Alguém quer fazer algum comentário? E aí o espírito levantou. Falou, viu, mas o senhor está falando todas essas coisas legais e tal, mas eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu sou maldoso, eu quero fofocar dos outros, eu penso mal das pessoas, eu não sei. E começou a descrever. E Bezerra, com toda tranquilidade, ouvindo,
Espírito terminou de falar. Então o senhor acha que eu faço o quê? Daí Bezerra respondeu assim: tem uma diferença, né? Ele falou: eu também sou assim como você, com uma diferença. Enquanto eu ainda não sabia, não tinha noção, né, de Jesus, da espiritualidade, da doutrina, eu corria para esses defeitos. Então, eu era maldoso mesmo, eu fofocava mesmo, eu fazia maldade para os outros mesmo, não estava nem aí. Depois que eu fiquei sabendo de tudo isso, eu corro desses defeitos, né? Então, a gente passa a tentar se distanciar, né? Nem que seja um pouquinho, nem que seja por um dia, né? Só por hoje não vou fofocar de ninguém. Só por hoje não vou julgar as atitudes de ninguém. E assim a gente vai, né? O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça. Amar ao próximo é fazer todo o bem que seja possível. E aí o que Jesus, né, nos falou, então amai-vos uns aos outros, amai ao próximo como a ti mesmo. E sempre lembrando, né, gente, cuidado, porque essa régua, quem é muito crítico sabe disso, e estou eu aqui para falar para o meu próprio ouvido, isso machuca muito, né? Machuca a gente mesmo, porque a exigência começa na gente e machuca o outro também, né? Então essa ânsia por perfeição, não vai acontecer. Não vai acontecer nem com você, nem com o próximo, né? Que já vimos aqui no grupo que estamos. Bacana? Era esse o meu recado. Um recadinho ali, um resuminho de Chico, né? Sempre muito, muito querido. Mas é isso, né? Aos outros eu dou o direito de ser como são. A mim dou o dever de ser cada dia melhor, né? Com amor, com tranquilidade, com calma, com paciência. Né? Lembrar do exemplo de Jesus. Então, com tranquilidade, né? Para fazer o reparo no avião voando, temos que ter calma. Calma e muito amor no coração. Combinado? Obrigada, gente. Obrigada mesmo.